Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Mistérios Curiosos. Hoje vamos falar a história de Hen Hodges, a única pessoa a ser atingida por um meteorito. Hen Elizabeth Hodges tirava um cochilo no sofá de sua sala de casa, em que morava na cidade de Sylacauga, que fica no estado do Alabama, Estados Unidos. Por volta das 2h26 no horário local, quando um barulho diferente a acabou acordando. Ela e sua mãe demoraram a entender o que havia acontecido, pois sua casa estava coberta por algum tipo de poeira. Então, elas inicialmente acharam que a chaminé da casa havia desabado e quebrado o rádio. Mas o que seria aquela pedra enorme que estava no chão? Enquanto tentava compreender o que estava acontecendo, a senhora Hen Hodges, ela notou um gigantesco hematoma no lado esquerdo de seu corpo. Então, ela e sua mãe chamaram a polícia e o departamento de bombeiros. Com a chegada das autoridades, uma multidão começou a se aglomerar na frente da casa dela, compreendendo que algo grande estava ocorrendo ali. A cidade foi surpreendida minutos antes por um grande clarão avermelhado que rasgou o céu a uma impressionante velocidade de cerca de 200 km por hora. Mais tarde, apareceram relatos de que o mesmo clarão fora avistado em cidades da Geórgia e no Mississippi. Muita gente achou que seria um acidente de avião e procurava o local da queda, mas o fato de a casa onde aparentemente aconteceu o impacto ainda estar de pé começou a levantar muitas dúvidas desta história. Bom, de fato não era um avião e nem a queda de uma chaminé. O que cortou o céu foi um meteoro. E o que entrou com um estrondo na sala da senhora Hen Hodges era um meteorito. Após abrir um buraco no teto, a rocha ainda ricocheteou no rádio da sala e bateu no lado esquerdo do corpo da senhora Hen, deixando um imenso hematoma e uma marca que seguiu pelo resto de sua vida. Com isso, ela se tornou a primeira e única pessoa da Terra, até hoje oficialmente, como a vítima direta de um meteorito, algo que tem apenas uma chance em 1.600.000 de acontecer. De acordo com um astrônomo chamado Michael Reynolds, em uma entrevista à National Geographic, você tem mais chance de ser atingido por um tornado, um raio e um furacão ao mesmo tempo do que por um meteorito. Não que a queda desses objetos celestes seja incomum. Calcula-se que cerca de 17 meteoritos caiam na Terra todos os dias, e a maioria deles acaba caindo diretamente no oceano, ou até mesmo em regiões mais afastadas. Existe um acidente fatal envolvendo outro meteorito em 1972, onde uma vaca na Venezuela foi atingida por uma rocha extraterrestre e não resistiu aos ferimentos. Existem até mesmo outros relatos que não são confirmados, de pessoas que teriam sido atingidas por meteoritos, mas apenas o caso da senhora Hen foi oficialmente confirmado. No entanto, não há registro de ninguém que tenha sido pego pelos 3 fenômenos naturais citados pelo Sr. Reynolds ao mesmo tempo. 99% dos meteoritos eles vêm do cinturão de asteroides entre Marte e Júpiter, explicou o senhor chamado Carrie Corrigan, que é a geologista pesquisadora do Museu de Arte Natural Smithsonian. Pois eles acreditam que muitos possuem materiais muito similares com que se formaram aqui na Terra, Pois este meteorito de Sylacauga
como ficou conhecido o objeto, foi identificado como um condrito, que é um composto mais ferro e níquel do que rochas terrestres. Na hora do acidente, a Sra. Ann estava deitada porque não se sentia muito bem e mal sabia que aquele pequeno mal-estar era apenas o começo dos seus problemas. O seu marido, chamado Eugene, chegou em casa no final do expediente daquele dia e só então ficou sabendo que algo de tamanha importância tinha ocorrido no seu lar. Ele estranhou a multidão em frente da sua casa e ficou curioso para saber o que havia ocorrido ali. Pois eles tiveram pouco tempo para associar as informações, né? E o burburinho foi tamanho que só no dia seguinte ela foi levada ao hospital para checar se esse hematoma poderia ser perigoso para a vida dela. Enquanto isso, as autoridades exigiam que o meteorito fosse entregue para análise de especialistas, que deveriam determinar se era realmente um objeto vindo do espaço, pois as autoridades garantiram que a rocha seria devolvida posteriormente. As pesquisas detectaram que se tratava de uma rocha interplanetária de cerca de 4,5 bilhões de anos. E de volta às mãos do casal Rhodes, o meteorito iniciou uma nova batalha. Quem era o verdadeiro dono do objeto? Pois acontece que os Rhodes moravam de aluguel e a dona da casa reivindicava para si a propriedade do objeto. Antes que uma batalha judicial fosse iniciada, os Rhodes fizeram um acordo e pagaram $500 para ficar com a rocha de cerca de 4 quilos. A disputa com a proprietária da casa durou cerca de um ano. Quando foi encerrada, Eugene já não conseguiu mais encontrar um comprador para o meteorito, que acabou sendo usado por anos como batente da porta, até ser finalmente doado para o Museu de História Natural do Alabama e exposto com o nome de Meteorito de Sylacauga, mas também é chamado de Meteorito dos Rhodes. A Sra. Ann jamais se recuperou completamente do choque com este meteorito, e o fato de ter se tornado uma espécie de subcelebridade, já da era da pré-internet, não ajudou muito. Ela foi capa da revista Life em 13 de dezembro de 1954, sob o título Um Grande Hematoma do Céu. Acredita-se que a atenção nacional da Sra. Ann passou a receber bem pouco por sua exposição, né, nos meios de comunicação. E o estado da sua saúde mental estava gradativamente piorando. O seu casamento também se deteriorou e o casal acabou se divorciando em 1964. Já aos 52 anos, a Sra. Ann acabou morrendo em uma casa de repouso por consequência de uma insuficiência renal. Os Rhodes jamais conseguiram lucro com este meteorito que caiu na casa onde eles moravam, mas a outra metade do objeto teve uma história completamente diferente. O fazendeiro chamado Julius Kempis McNay encontrou a rocha enquanto andava com sua carroça movida a mula. Inicialmente, ele não deu atenção à pedra que atrapalhava o caminho. Mais tarde, ao ver no noticiário a história dos Rhodes, ele retornou ao local e coletou o meteorito. O fazendeiro então entrou em contato com o advogado que o ajudou a anunciar a venda desse estranho objeto de origem espacial. Diferente de Eugene Rhodes, McNay foi bem sucedido em sua empreitada. Segundo reportagens da época, o dinheiro que ele conseguiu foi suficiente para comprar uma casa e um carro. Posteriormente, esta rocha foi doada ao Museu Smithsonian, onde permanece até hoje. Já no ano de 2017, um pedaço desse meteorito foi vendido pela Chrysler, empresa famosa no ramo de leilões, com o tamanho de uma moeda de 10 centavos de dólar. O pedaço da rocha rendeu cerca de $7.500 e um impressionante valor de $768 por grama, sendo que na época uma grama de ouro de 24 quilates era avaliada em $39. Ou seja, trata-se de um dos objetos mais bem avaliados da história. Pois é, galera, mais uma história curiosa aí.
Espero que vocês imensamente tenham gostado desse tema aí. Se você tem alguns temas curiosos que gostaria que eu falasse aqui no canal, pode colocar nos comentários que eu vou colocar em pauta para próximos vídeos, beleza? Não se esqueça também de se inscrever nos canais parceiros aí com a temática terror. Espero que vocês possam conhecer um conteúdo cada vez mais diversificado. Até a próxima, galera. Obrigado. Valeu!